Puma, um felino rápido, esperto e sagaz. No vídeo de hoje vamos falar do maior fora de série nacional de todos os tempos, o Puma. A Puma teve seu início nas pistas e de um sonho do projetista e imigrante italiano, naturalizado no Brasil, Rino Mauzoni, de projetar e fabricar um veículo com uma carroceria de fibra de vidro e montar essa carroceria sobre a plataforma de um veículo de passeio com motor e suspensão modificados para ter um melhor desempenho e agregar um acabamento compatível com um carro de proposta esportiva. Esse sonho motivou Mauzoni a criar um protótipo de um automóvel de corrida, que foi desenvolvido em sua fazenda em Matão, interior de São Paulo. Ele teve o apoio da Vemag, que forneceu mecânica e chassis, com o intuito de desbancar a Willys no Autódromo de Interlagos. Além disso, o protótipo tinha um motor DKV dianteiro, 3 cilindros de 981 cm3 e pesava 720 kg. Esse protótipo teve 5 vitórias em Interlagos em 1964 e venceu as principais corridas do ano seguinte. Com o enorme sucesso do modelo e as diversas vitórias em várias competições, no mesmo ano de lançamento do primeiro veículo, foi fundada a Sociedade de Automóveis Lumimari Limitada, por diversos apaixonados por automóveis, cujas iniciais dos seus nomes deram o nome da empresa: Luiz Roberto Alves da Costa, Lu Milton Masteguin, Mi. Mário César de Camargo Filho, Ma, e Rino Mauzoni, e, tendo seu primeiro modelo batizado de GT Mauzoni em homenagem ao criador e principal envolvido a marca. Em 1966 a marca foi rebatizada para Puma Veículos e Motores Luda por sugestão do chefe do departamento de competições da Vemag, Jorge Letri. Ainda em 1966, a Puma participou do Salão do Automóvel e apresentou seu mais novo modelo, o Puma GT, conhecido por muitos como Puma DKV, que era em sua grande parte uma melhoria do GT Mauzoni, já que utilizava a mesma carroceria e corrigia alguns problemas do primeiro e adicionava algumas novidades. Ao todo foram produzidos cerca de 125 unidades, até a Vemag ser comprada pela Volkswagen em 1967. No mesmo ano a Puma foi rebatizada de Puma Indústria de Veículos S.A., se tornando uma empresa de capital aberto. Estando em uma situação muito complicada, já que havia perdido sua única fornecedora de chassis e motores, Rino Mauzoni ficou por 9 meses trabalhando em sua fazenda para criar um novo veículo para tentar reerguer sua empresa. Ele então utilizou os chassis do Ka Manguia da Volkswagen, com algumas modificações, e também usou um conjunto mecânico traseiro de 1.500 cm3, também da Volkswagen. Esse então se tornou um dos modelos mais bem-sucedidos da Puma, sendo produzido entre 1967 e 1970 e ajudando no crescimento da empresa e consolidando a marca. No ano de 1969 a Puma fez uma edição limitada de seus esportivos para serem sorteados na revista 4R Rodas,
uma das mais importantes revistas do mundo automobilístico do país. O modelo em questão foi batizado de Puma GT4R, no qual apenas 3 foram produzidos para o sorteio, nas cores cobre, azul e verde. Tempos depois, mais um modelo foi feito, esse para Malzone. Já em 1970 a Puma lançou seu carro de maior sucesso até hoje, o Puma GT-E, e de exportação. Um carro esportivo para ser distribuído pelo mundo, sendo vendido para diversos continentes, como os países da Europa, Ásia, África e o continente americano. O Puma GT era uma versão atualizada do Puma GT, tendo seu design reformulado, atualizado e atendendo às legislações de trânsito de cada país onde era encomendado. Além disso, em 1971 foi lançado o Puma Spider, uma versão conversível e modificada do Puma GT-E. Ambos os veículos tinham mecânicas e componentes Volkswagen. Anos mais tarde, em 1976, os modelos foram atualizados e lançados novamente. Ainda em 1971 a Puma começou a fabricar, em segundo plano, cabines de caminhões para a Chevrolet. Anos mais tarde, em 1978, a Puma resolveu lançar seu próprio modelo de caminhão, chamado de 4T. Anos depois foi lançado o modelo Puma 6T e em 1981 o modelo Puma 2T e também foram feitos ônibus com chassis de seus caminhões. 3 anos depois, em 1974 foi lançado o Puma GTB, Gran Turismo Brasil. Um carro baseado no design do limitado Puma GT4R, no Mustang e também no Opala. Era um carro que estava em desenvolvimento desde 1971, mas que foi lançado anos depois para ter seu design reformulado. Era um dos carros mais caros da época, mas fez um grande sucesso entre o ano de seu lançamento, até 1987. Em 1978, foi lançado o Puma GTB-S2, uma versão atualizada para a nova era dos anos de 1980 que estavam por vir, com um design mais moderno, mais potente e maior, continuando a usar a base mecânica 4.1 litros do Opala. No final de 1976 a Puma apresentou os novos GT-E e GT-S, já utilizando nova plataforma do Volkswagen Brasília e não mais a do Carmanguia. Esta nova plataforma era mais larga e permitia um espaço interno maior. O modelo GT-E ganhou janelas no lugar das famosas entradas de ar em formato de guelras de tubarão, aumentando o ângulo de visão. Os paralamas foram aumentados para receber os novos pneus Pirelli Cinturato CN36. As portas ficaram maiores e com novas maçanetas e por dentro um novo painel de instrumentos agora com porta-luvas. Os bancos mais anatômicos e com curso maior melhorando o conforto para motoristas e passageiros com maiores estaturas. Na traseira uma tampa maior com nova grade para o arrefecimento do motor e lanternas de Kombi. A capota do GT-S recebeu nova armação que facilitava o fechamento e melhorava a vedação. Em 1980 o GT-E passou por uma restilização e foi rebatizado como GTI, enquanto a versão conversível GT-S mudou para GT-C. A mudança mais marcante foi no para-choque. Uma borracha envolvendo quase todo o para-choque nas extremidades polanas ao estilo do Porsche 911. Abaixo um spoiler envolvente onde abriga uma nova luz de pisca retangular. O logo Puma frontal passou a ser preto e não mais cromado. A traseira também recebeu o mesmo desenho dos para-choques. Toda a traseira, aliás, ganhou um novo desenho para abrigar a nova lanterna, assim como no GTB-S2, vinda do Volkswagen Brasília e na lateral uma nova maçaneta. Foi a partir do GTI que a Puma passou a oferecer teto solar, fabricado pela Carmanguia, como opcional, mas foi muito utilizado nos modelos para exportação. Com a chegada dos anos 80 a Puma decidiu renovar completamente o seu modelo mais bem-sucedido, o GT-E GTI. Começou então o desenvolvimento do novo modelo,
Ainda na carroceria do GTI, como protótipo, o projeto visava chassis próprio, suspensão moderna e um motor refrigerado a água. Seria o P016, mas devido ao alto custo este protótipo foi cancelado. Foi desenvolvido em paralelo o P018, que possuía uma nova carroceria, porém, manteve o chassi e mecânica do Brasília, mas com cilindrada aumentada para 1.700 cm3 e a suspensão traseira independente da Variant 2. Externamente evoluiu bastante. A nova frente ainda mantinha o capô baixo e os faróis redondos no paralama, porém, o para-choque era mais quadrado que o modelo anterior, tendência da nova década. A maçaneta tinha um belo desenho circular e exclusivo. E da metade do carro para trás ficou evidente a adoção do padrão visual do GTBS2, inclusive com as mesmas lanternas caneladas do Brasília. Uma versão conversível chegou a ser desenvolvida com faróis retangulares, mas poucos foram produzidos. O P018 foi apresentado em 1981. Mas as vendas não foram suficientes, já que a Puma foi muito prejudicada com várias enchentes e um incêndio na fábrica. Em novembro de 1985, a Puma Indústria de Veículos S.A., representada pelos proprietários Luiz Roberto Alves da Costa e Milton Masteguin, encerra as suas atividades e os ativos são transferidos para a Araucária Veículos no estado do Paraná, a qual deu continuidade à produção dos modelos da Puma.